Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Será que o Thiago Maia está de saída? O Mano Menezes quer ele no Corinthians e a gente vai explicar essa história para vocês. E Fausto Vera tem chances de chegar no Flamengo? Negociação por Léo Ortiz, pelo zagueiro. Léo Ortiz está a todo vapor. Vamos trazer aqui para vocês todos os detalhes dessa situação. E ó, o presidente do River Plate falou sobre Nicolás de la Cruz. A gente começou com uma pessoa muito próxima também do de la Cruz. Vamos trazer aqui para vocês o que a gente conseguiu a mais nessa novela toda do Nicolás de la Cruz. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente, pessoal. O seu like ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda também a gente a continuar fazendo conteúdo aqui para vocês, trazendo notícias. Eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês. Então, vamos que vamos, hein? Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Você que está assistindo a gente ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, é só clicar nesse botãozinho, se inscrever aqui no nosso canal. Beleza, galera? Ó, vamos lá, vamos falar sobre o Thiago Maia, né? Porque o Thiago Maia é um jogador que teve seu nome especulado numa situação aí em relação ao Corinthians, de uma possível troca do Thiago Maia, do Mateuzinho, com o Fausto Vera, enfim. Então, a gente vai trazer para vocês tudo que a gente conseguiu apurar dessa história, tá? O Corinthians está ativo no mercado, o Corinthians deu início a uma grande reformulação, especialmente no meio-campo, e o Corinthians tem, sim, interesse no Thiago Maia, tá? O nome do Thiago Maia, inclusive, foi levado na mesa da diretoria do Corinthians pelo técnico Mano Menezes. A informação que eu tenho é que o Mano gosta muito do futebol do Thiago Maia e gostaria de contar com o Thiago Maia no Corinthians a partir de 2024, tá? Mas, segundo eu apurei, né, o Corinthians ainda avalia o cenário antes de avançar nessa tentativa, nessa investida pelo Thiago Maia. Ou seja, o Corinthians, até onde eu sei, ainda não formalizou uma proposta à diretoria do Flamengo pelo Thiago Maia, tá? O Corinthians também quer ouvir mais o lado do Thiago Maia, se o Thiago Maia tem um interesse, para que o Corinthians defina se vai realmente avançar nessa tentativa. Essa informação que eu tenho. A galera lá do GE.com, o Fredão, né, o Fred Gomes, e um setorista lá do Internacional, também trouxe a informação que o Internacional de Porto Alegre, do Eduardo Cudê, fez uma consulta também para saber as condições aí do Thiago Maia, também demonstrou interesse no Thiago Maia. Né? O Thiago Maia é um jogador, inclusive, que tem mercado, né? Um jogador que tem realmente mercado. Mas em relação ao Corinthians, que é uma situação mais quente, né? O que eu apurei é que o Corinthians ainda não tem esse modelo de negócio definido. Tem a situação do Fausto Vera. O Mano Menezes não conta com o Fausto Vera. É um jogador que o Mano colocou para a diretoria do Corinthians que pode ser negociado. E o que eu soube é que o Fausto Vera é um jogador que agrada a várias pessoas ali dentro do departamento de futebol do Flamengo. É um nome visto, né, como um nome interessante. Inclusive, o que eu soube é que na época que ele estava no Argentino Júnior, né, o Flamengo monitorava o Fausto Vera. Né, aquele famoso monitora. O Flamengo monitora muitos jogadores do futebol sul-americano, mas tem receio de investir assim de primeira, vocês sabem disso. Então, a informação que eu tenho é essa, que várias pessoas ali da cúpula do futebol do Flamengo gostam do Fausto Vera, do estilo de jogo do Fausto Vera, enxergam que há margem para crescer, não, que ele não é um jogador que, se viesse para o Flamengo, seria um titular absoluto da posição, mas poderia crescer, poderia se desenvolver. Então vai rolar a troca, Thiago Maia, pelo Fausto Vera, mais o Mateuzinho, etc. Não estou falando isso, beleza? Estou dizendo aqui que
a informação que a gente tem é que o Mano deseja o Thiago Maia lá no Corinthians, né? E que o Flamengo observa essa situação, espera um movimento do Corinthians que, segundo pessoas da diretoria do Flamengo, ainda não aconteceu, e questionando sobre o Fausto Vera, o que me passaram é que o Fausto Vera é um jogador que é visto com bons olhos, é um jogador que é visto como um jogador que tem margem de crescimento para melhorar desempenho, para evoluir, tem só 23 anos, e que era um jogador que era acompanhado pelo scout do Flamengo, né, porque ele estava lá no Argentino Júnior. Beleza? Aí o Mateuzinho, falou-se dessa possibilidade de envolver o Mateuzinho no negócio, né? Eu acho difícil que seja Thiago Maia e Mateuzinho numa troca pelo Fausto Vera. Acho difícil isso acontecer, tá? Mas conversei com algumas pessoas próximas ao Mateuzinho que me passaram o que a gente já tinha até trazido aqui para vocês, que realmente existe a possibilidade do Mateuzinho deixar o Flamengo. Por quê? Há um entendimento por parte do staff do Mateuzinho que ele precisa respirar novos ares, né? Precisa respirar novos ares, que ele já ganhou vários títulos pelo Flamengo e chegou o momento dele dar uma respirada por novos ares. No início do ano, ele recebeu algumas sondagens, teve proposta do futebol alemão, teve proposta de um time da Premier League, o Flamengo acabou segurando, né? O que eu soube é que o staff dele, neste momento, trabalha para levar propostas para o Flamengo. A mesma coisa acontece em relação ao Wesley, tá? O Wesley é um jogador que vem recebendo muitas sondagens, há expectativa para que chegue uma proposta por ele, né? O staff dele vem conversando com alguns clubes do futebol europeu e pode ser também que o Wesley seja negociado. O Flamengo, negociando ou o Mateuzinho ou o Wesley, o Flamengo vai no mercado atrás de um lateral direito. É importante a gente frisar isso aqui para vocês, tá? O Flamengo sabe que dificilmente vai ficar os 3 laterais, tá? Inclusive, há a possibilidade de saírem 2, Mateuzinho e Wesley, e diante deste cenário, saindo, o Flamengo vai repor contratando um outro lateral direito. Mas precisa primeiro sair, tá? Para que um lateral direito chegue. Eu sei que o torcedor entende que é uma carência do Flamengo, enfim, mas é preciso sair alguém para que chegue aí um outro lateral, beleza? Vamos falar sobre o Léo Ortiz, então, né? As negociações pelo Léo Ortiz estão a todo vapor. Lembra um pouco a negociação com o Atlético Mineiro pelo Alan, né? O Red Bull Bragantino é uma equipe muito bem estruturada financeiramente e está fazendo o seu jogo duro, está puxando para cima e o Flamengo está puxando para baixo. O Léo Ortiz tem o desejo de jogar no Flamengo, ele quer se transferir para o Flamengo, né? E existe aí agora essa discussão com o Red Bull Bragantino em relação a valores, em relação à forma de pagamento, né? Ainda não chegaram em um denominador comum. O Flamengo estica um pouquinho para baixo, o Red Bull Bragantino estica um pouquinho para cima. O Flamengo joga dessa maneira, a diretoria rubro-negra joga dessa maneira, porque conta também com o desejo do Léo Ortiz, que está fazendo coro junto da diretoria do Red Bull Bragantino pela transferência para o Flamengo. Então, isso é praxe nas negociações do Flamengo. O Flamengo usa muito quando o jogador está disposto a ajudar na negociação, o Flamengo joga um pouquinho mais para baixo os valores, porque sabe que o jogador vai ajudar e já dizia, né, o Marcos Mota, quem controla o jogador controla a ação. Será que é assim em todos os casos? Eu tenho lá minhas dúvidas, com todo respeito ao Marcos Mota, né? Mas é esse o lema, realmente, o Flamengo utiliza e vem utilizando aí com o Léo Ortiz, tá? De La Cruz, existe essa expectativa, né, em cima do De La Cruz. O De La Cruz está lesionado, se recuperando de uma lesão no joelho, fazendo tratamento lá no River Plate. A previsão é que ele esteja à disposição no dia 22 de dezembro para jogar a Taça dos Campeões lá na Argentina, um troféu, um título simbólico, não tem grande importância, mas é simbólico ali, tem um simbolismo, na verdade, e o River trabalha para que o De La Cruz esteja à disposição nesse que pode ser o último jogo do De La Cruz com a camisa
do River Plate, tá? O Flamengo continua nessa novela aí, nas tratativas, né, pelo De La Cruz, e o presidente, tá, do River Plate falou sobre o De La Cruz e sobre a possibilidade de negociar o De La Cruz. Ele foi questionado sobre o tema pela TIC Sports da Argentina e disse o seguinte: acreditamos que De La Cruz é o melhor jogador do futebol argentino. Nem eu, nem ninguém do River recebemos ofertas do Flamengo. Estamos felizes com ele. No dia em que ele decidir partir, seremos gratos. Ele esteve mais tempo conosco do que qualquer outro, porque é um jogador de tamanho internacional, disse então o presidente do River Plate. Não descartou aí a negociação, né? Não descartou uma venda, até porque existe um acordo entre o staff do De La Cruz e o River Plate para uma possível venda, se assim ele desejar que seja o caso. O Flamengo está fazendo alguns ajustes com o De La Cruz e a ideia é depositar a multa na conta do River Plate assim que essas pendências com o staff do De La Cruz sejam resolvidas. Há muita confiança do departamento de futebol do Flamengo que vai conseguir sacramentar essa negociação, até porque existe aí um acordo encaminhado, né? Existe aí um acordo encaminhado e os últimos ajustes são financeiros, né? Questões financeiras, o De La Cruz se valorizou nos últimos meses, o Flamengo tinha uma situação financeira com o De La Cruz no meio do ano, de lá para cá ele jogou, ele voou nas eliminatórias, então ele deu uma valorizadazinha e esses ajustes eles estão sendo feitos para que o Flamengo chegue lá e deposite a multa para o River Plate e feche a contratação do Nicolás De La Cruz. Beleza, galera? Bom, por hoje é só. Vou deixar aqui né, o pedido para vocês curtirem o nosso vídeo, se inscreverem aqui no nosso canal, deixarem o seu like, que é muito, muito, muito importante para a gente mesmo, tá? É muito importante para a gente mesmo. Então, mais uma vez, deixem o seu like, se inscrevam aqui no nosso canal e, beijo para vocês. Tchau, tchau.